Boa tarde, pessoas. Como vão vocês? Espero que bem. Hoje eu vim aqui falar de um assunto extremamente polêmico, e é um assunto que eu gosto de destacar, é sobre o tráfico de animais, né? Falando desse assunto, o que eu tenho de informação é que o tráfico de animais é o terceiro negócio mais rentável do planeta. Ele só perde para a indústria bélica e para o tráfico de drogas, tá? Então, terceira coisa aí que o ser humano faz que mais gera dinheiro. Eu gostaria de destacar alguns pontos em relação ao tráfico de animais. O primeiro dele é, tipo, traficantes, as pessoas que pegam esses animais, ou não, é falta de compaixão e é falta de amor próprio, porque para quem judia de um animal dessa forma, tipo, não pode querer bem de ninguém, nem dele mesmo, né? Ele não vai gostar dele para fazer isso com o animal. Outro ponto importante, que é o segundo ponto importante que eu coloco em relação ao tráfico de animais, é que espécies exóticas introduzidas são a segunda maior causa de perda de biodiversidade. Ela só perde para o desmatamento. Espécies exóticas desequilibram o ambiente natural. Um grande exemplo disso que a gente pode falar aqui em São Paulo, por exemplo, em relação ao litoral sul, principalmente, que a gente tem aqueles caranguejos, caramujos grandes, os cargos, né, que foram introduzidos aqui no país por conta de uma culinária que a gente não usufrui dela, né? E, enfim, os animais não tiveram um abate, ficaram livres, soltos, não existe predador natural deles e hoje eles são um grande problema no litoral sul. Isso desde a década de 80, 90, eles vêm invadindo e acabando com outras espécies, inclusive sendo grandes vetores de doenças. E dá dó, porque a galera, minha tia que mora na Praia Grande, lá o pessoal tem que. Ela não faz isso, mas tem que queimar o bicho, né? Porque, enfim, não tem o que fazer, gente. É triste pra caramba. Ou seja, espécies exóticas são a segunda maior causa de biodiversidade, de perda de biodiversidade do planeta. Terceiro ponto, não sei se vocês já repararam ou se vocês já ouviram, mas vocês já prestaram atenção que tanto o tráfico de animais quanto a produção dos animais para abate, eles estão totalmente relacionados a epidemias e pandemias. No caso do Covid, por exemplo, do que foi feito de análise da genética do vírus, é que ela está relacionada a um vírus específico do pangolim, que é um animal, eu não me lembro se ele é um marsupial como um canguru, ou se ele é parecido com um tamanduá, ou se ele é igual a um tatu, tipo da família, né? Um tatu, tipo tatu galinha, tatu canastra aqui do Brasil, né? Tipo, mas é um vírus que está relacionado a esse animal, e o pangolim, ele é um animal super traficado, não só pelo consumo da carne, mas também porque na medicina oriental é utilizado da sua casca, da sua carapaça, né? Tipo, como uma forma de remédio, assim como extraem bilis de ursos, é algo surreal, né? E o quarto ponto de tudo isso é a gente pensar em relação aos maus tratos e as mortes que esses animais sofrem em todo esse processo do tráfico, né? A gente está falando, por exemplo, eu já cheguei a ver isso, existem reportagens, é só dar um Google que a gente consegue achar tudo isso. Existem reportagens, por exemplo, de pessoas traficando filhotes de trigo, de tigre, dentro de malas de viagem. Gente, é um bebê sendo traficado, tipo, dentro de avião, é surreal, dentro da mala, amarrado, é surreal, saca? Tipo, os papagaios, as aves que vêm, os flamingos, eu já vi cena de tráfico de flamingo, que é algo assim surreal. Tipo, como eles são pescoçudos, né? E tipo, tem as pernas longas, o que eles fazem? Eles amarram o flamingo inteiro, assim, ó. Deixa o pescoço e as pernas junto com o corpo, amarram e colocam em caixas e enfiam dentro dos caminhão, como se diz, dos bagageiros dos ônibus. Galera, real, é surreal. Eu acredito que ninguém gostaria de passar porque esses animais estão passando. Mas surreal mais ainda é a gente comprar. Mas enfim,
por que existe o tráfico de animais, né? Para qual fim são esses animais? A gente tem uma lista para quais fins esses animais são utilizados. Uma delas é a ostentação, porque eu não sei porque tem na cabeça de uma galera, principalmente a galera que tem grana, né? Porque não é qualquer um que compra um leão, um tigre, um elefante, uma girafa, enfim, uma onça, para ter de animal de estimação. Né? Eu gostaria de lembrar que silvestre não é pet. A gente tem que saber diferenciar. A gente tem os nossos animais pet, né? A gente tem um gato, a gente tem um cachorro. Só isso. Não precisa de mais. Não precisa do peixe, não precisa do passarinho na gaiola. Não precisa, não precisa. Né? Então, tipo, a ostentação é um grande ponto também em relação ao tráfico de animais. Né? Quem não quer ter um macaquinho, né? Quem não quer ter um chimpanzézinho, filhote, bebê, que usa roupinha, coloca fraldinha. É a questão da ostentação. Os humanos, eu não sei o que tem na cabeça deles de pensar, tipo, nossa, eu sou fodão porque eu tenho um tigre branco no meu jardim. Eu sou fodão porque, nossa, eu tenho uma coleção de sussuarana, saca? Tipo, não existe lógica pra mim isso, nenhuma, tirando que isso é um crime, né? Tipo, e ponto final. E outro ponto que eu também levanto é a questão dos zoológicos. Eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem que o zoológico, nem todos os zoológicos são legais. Né? Eu sei que existem profissionais da biologia, da medicina veterinária ali dentro que trabalham seriamente, mas eu também sei que os zoológicos são os que mais traficam animais, que inclusive reproduzem animais em cativeiro para o tráfico. Né? Porque para um animal estar dentro de um zoológico, ele foi tirado do habitat natural dele. E a gente tem zoológicos distribuídos pelo mundo inteiro. Né? Então a gente vai lá no zoológico, o que a gente vê? A gente vê aquele lobo que está dentro daquela jaula, porque uma jaula não é um recinto, não é um tamanho correto de recinto, por exemplo, para um lobo. Né? E você vê aquela marca no chão de que o animal está extremamente estressado, porque ele está rodando, girando dentro da jaula de um lado para o outro. Tu vê tristeza no olhar do elefante, tu vê tristeza no olhar de todos os animais, você vê solidão, você vê maus tratos. E eu acho que financiar esse tipo de coisa é desnecessário. Mas aí vão falar, mas se a gente não for, esses animais, tipo, eles vão morrer lá dentro. Não, na verdade eles não vão morrer, porque a ideia é que, tipo, não haja mais zoológicos e sim santuários. Por que eu defendo os santuários? Porque eu já participei, tipo, como voluntário do Rancho dos Gnomos, que é um trabalho, assim, excepcionalmente lindo, é feito com muito amor, é feito com muito carinho, assim como todos os outros santuários. Santuários são locais de descanso desses animais que foram utilizados pelos seres humanos como forma de atração, de diversão. Né? Foram animais que foram traficados, que foram transportados de forma irregular, foram maltratados, mal alimentados, foram privados de seus parceiros, foram privados tipo de espaço, privados de felicidade, foram privados de tudo isso. Então, zoológicos, eu tenho muitas críticas sobre os zoológicos. A gente tem um exemplo de zoológico, eu não me lembro se foi nos Estados Unidos, mas de uma girafinha que nasceu com um problema, e se eu não me engano, o único problema dela é que ela não poderia ser um reprodutor, né? Era um macho, não poderia ser um reprodutor. Porra, eles mataram a girafa, eutanasiaram a girafa, cortaram e deram para os leões. Simples assim, aí você fala, gente, não é possível. Os caras fizeram isso foi um debate em sala de aula, inclusive, com um professor que trabalhou no zoológico e era um professor que lutava, tipo, pra acabar com os zoológicos. Era um profissional que estava lá e via o que acontecia e sabia de várias histórias e coligações entre todos os outros zoológicos, né? E essa história da girafa gerou um super debate entre os estudantes de biologia em sala de aula. E outro ponto são os parques de diversões. Eu tô falando parque de diversão igual o Beto Carreiro World. Eu tô falando dessas fazendinhas que tu encontra aí, tipo, por vários... Eu já cheguei aí, eu não lembro onde que era, eu era mais novo. E aí tinha uma fazendinha com vários animais lá, tipo, umas galinhas, uns galináceos super diferentes, exóticos, assim, umas gaiolas totalmente apertadas, tipo, privadas de luz de sol, tá ligado? Tipo, as gaiolas não tinham nem o chão, era grade, né? E aí, de repente, eu olhei também, assim, tinha uma loja de pet vendendo sabiá laranjeira.
Falei, sabiá laranjeira? Por que que tem um sabiá laranjeira dentro da gaiola? Tipo, meu, rolou aquela puta indignação do tipo, já não basta os outros, sim, mas acabaram liberando mais alguns animais silvestres pra gente ter na gaiola. Olha que louco isso, né? Mas enfim, esses parques de diversões, SeaWorld, o próprio Play Center nos anos 80, quem é dos anos 80 vai lembrar, a gente tinha o show das orcas no Play Center. Nós tínhamos 2 baleias orcas dentro do Play Center na cidade de São Paulo, gente. É surreal, e ainda existem parques aquáticos que traficam animais, né? Se eu for fazer um levantamento aqui, meu, a gente pode citar até Aquário de São Paulo. Como que é, tipo, organizado esse esquema de trazer animais, tipo, meu, porra, do mar, tá ligado? São animais, tipo, meu, marinhos, que vivem nos oceanos. Por que que tá na cidade? Por que que tá na cidade? Não tem lógica. Ah, para as crianças conhecerem educação ambiental. Gente, educação ambiental não se trabalha dessa forma. A gente não pode privar a vida de outros animais querendo ensinar outras pessoas e mostrando que a gente está privando a vida deles. Não existe uma lógica nesse tipo de educação ambiental. A educação ambiental é outra coisa, é totalmente diferente. É mostrar que aqueles animais eles estão melhores soltos no habitat deles, né? Então a gente tem aí a ostentação, a gente tem os zoológicos, a gente tem os parques de diversões. Gente, real mesmo, é boicote. A gente tem circo, né, que ainda usam, existem circos que ainda usam esses animais, tipo, meu, como apresentação nos shows, e são números ridículos, porque os animais, eles passam por maus tratos em relação a esses números. Vamos lá, o urso, tipo, o urso vai agora dançar. Vocês sabem como é feito o treinamento para o urso começar a dançar, e que ele fica acorrentado em cima de uma chapa quente, ele começa a andar, e eles soltam uma música, até o urso se acostumar de que soltou aquela música, tipo, meu, o pé dele vai começar a pegar fogo, tá ligado? Então, tipo, ele começa e a galera aplaude. Ah, o urso tá dançando, bravo, bravo. Então, assim, a gente tem que saber por que que esses animais estão ali. Isso, nós, como, sei lá, como se diz, pessoas que estão indo no parque de diversão, ou estão indo no zoológico, ou estão entrando num pet shop, porra, a gente tem que questionar isso. Por que eles estão aqui? Por que tem papagaio e macaco sendo vendido aqui no pet shop? Né? Por quê? Inclusive, os pet shops são outros grandes fornecedores de animais que foram traficados. Sem sombra de dúvida. Não vem falar pra mim, ah, mas vocês têm anilha. Cara, foda-se se tem anilha. Essa é a minha opinião. É um foda-se. Passarinho não tem que estar na gaiola. Acabou. O passarinho foi feito para ser livre, para voar. O passarinho não é para ficar dentro da gaiola. Eu falo isso porque eu já passei por uma experiência, eu tô contando para vocês assim toda a minha experiência. Eu já passei por uma experiência em que eu trabalhava no pet shop e que nesse pet shop, além de peixes, também tinham aves, né? E tipo, eu achava um absurdo, me dava uma aflição total, então eu tentava cuidar deles o melhor possível, dar toda a atenção para eles e conversar e pedir perdão, sinto muito, e enfim. E até um dia que foi vendido um casal de diamante the Gold, que é uma ave australiana, que nem deveria estar aqui. Os pássaros são super bonitos, super coloridos, não sei o quê, e eles têm um cuidado super específico, porque eles são muito sensíveis à quantidade de sujeira que está na gaiola, e eles morrem fácil, né? E aí foi vendido esse casal, desculpa, e o fornecedor veio trazer outros, né, mais um casal e mais alguns periquitos. Na hora que o fornecedor chegou, eram aves anilhadas, tá? Quando o fornecedor chegou trazendo os passarinhos, eu me assustei. Ele tinha aquelas, tipo, eu esqueci o nome do carro, mas sabe aquelas saveiro com caçamba atrás fechada? Era tipo Fiat Dublô, lembrei do carro, era um Fiat Dublô. E dentro, no banco de trás, era lotado de caixinhas desse tamanhinho de madeiras, cheio de passarinho dentro. Aí eu fiquei olhando e falei, o senhor transporta assim? Ah, não, essas caixinhas são só para transporte, não sei o quê. Aí eu cheguei a perguntar, falei, pô, quantos diamante The Gold o senhor tem, né? Falei, ah, não, eu tenho lá em torno de quase 200 casais, né? Falei, caramba, é passarinho pra caramba, você deve ter
trabalho para limpar as gaiolas, porque eles são delicados. Né? Ah, não, isso não acontece não, porque eu só coloco a fêmea com o macho na hora da cruza. Aí depois eu tiro, quando dá o ovinho, eu tiro, coloco na chocadeira e cada um fica na sua caixinha. Eu falei, o quê? Esses animais que você tá trazendo aqui, tipo, foram bebês que foram tirados das suas mães, que as mães e os pais foram privados de sua liberdade, confinados só para reprodução, pro ser humano ter o prazer de admirar uma ave. Ah, porra, qual é? Na hora que o cara falou aquilo pra mim, eu desacreditei. Eu olhei pra cara dele e falei, você nunca mais vai vender nesse pet shop. E foi o que aconteceu. O pet shop nunca mais vendeu. Sabe por quê? Porque eu soltei todos os passarinhos. Aí fala assim, pô, Marcelo, tu não deveria ter soltado os passarinhos porque eles vão morrer. Real mesmo, eu preferia que aqueles passarinhos voassem durante o dia inteiro, uma coisa que eles nunca tiveram, presos dentro de uma gaiola pela vida toda. Eu prefiro que um passarinho viva, tipo, 1 ano livre, do que, 5, 6 anos dentro de uma gaiola. Essa é a real, prefiro mesmo, saca? Então, assim, a gente tem, de novo, ostentação, zoológico, circos, parques de diversões, nós temos os pet shops que tem esses animais. Eu lembro a Cobase aqui, da Vila Leopoldina, tinha uma escadinha lateral. Eu lembro que eu fui com uma galera uma vez lá, eu tinha ido para comprar essa coisa de planta. E aí tinha uma loja que chamava Loja do Papagaio. Loja do Papagaio, dentro da Cobase. Não sei se era dentro da loja da Cobase, se era no exterior, assim, tinha uma escadinha que subia. Mas eu subi para ver a Loja do Papagaio e eu deparei com várias aves enjauladas, fato, tristes, fato, porque é como se a gente estivesse dentro da cadeia, tipo, longe de tudo, longe de todos, a gente estaria triste e assustado, e tinha até macaco, tinha até sagui. Eu falei, mano, a galera tá surreal. Eu lembro que tinha um casal de moças lá e elas queriam comprar uma ave e eu fiz elas não comprarem a ave. Eu cheguei na orelha delas e falei, gente, tá errado, a gente não pode fazer isso com os animais, tipo, para o nosso luxo, para o nosso prazer, porque para eles não está sendo prazeroso. Então, ao nível de como o ser humano é egoísta. Né? Então, tipo, quando a gente está falando do tráfico de animais, a gente está falando de todo esse contexto. Existe um mercado muito grande, para ser o terceiro negócio mais rentável do mundo. E nós financiamos isso. Então, se a gente está falando de tráfico de animal, o que eu posso fazer, por exemplo, para ajudar a diminuir o tráfico de animais? Primeiro, jamais, em hipótese alguma, compre qualquer tipo de animal silvestre. Ah, mas é um canário, foda-se. O canarinho é canário da terra, ele tá livre, tem vários canários no Brasil. Tipo, ele não tem que estar dentro de uma gaiola. Real, gente, pensa, se coloca no lugar desses animais. Se coloca. Tipo, mas e a questão do zoológico? Em vez de você investir no zoológico, a gente pode criar projetos de leis em que destinam os animais do zoológico para santuários, para que eles descansem em paz. Né? Tipo, os animais não podem ser atração para a gente, eles devem ser atração da gente observar eles livres, não eles presos. Eles presos a gente não vê atração nenhuma, a gente só vê tristeza. Né? E, tipo, se o ser humano gosta de ver tristeza, ser humano você é um ser estranho. Né? Você é um ser estranho. Então, assim, tipo, o que a gente pode fazer? Denúncia. A gente pode ajudar fazendo denúncias. Né? Tipo, porra, eu vi lá o vizinho cheio de passarinho na casa dele. Gente, diz que denúncia. Polícia Ambiental, IBAMA, tem vários. Secretaria do Verde do Meio Ambiente. Eu vou tentar, eu tenho um disque denúncia aqui de São Paulo, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. As denúncias podem ser feitas anonimamente, né, sem ninguém saber, mas não seja um cúmplice desse tipo de crime, em hipótese alguma. Né, isso traz muita dor no coração da gente. A gente vê esses animais nessa situação e não fazer nada. Né, tipo, a gente tem que ajudar. Além de denunciar, o que a gente pode fazer para evitar o tráfico de animais é não comprar animais silvestres, em hipótese alguma. Nem um passarinho, nem um coelhinho, nem um ratinho, nem uma cobrinha, nada disso, nada disso. Evitem a compra de animais silvestres a todo custo. Outra coisa também interessante a se fazer é educar ambientalmente as crianças e os adultos, mostrando para eles de que não há necessidade da gente ter animais silvestres dentro de casa. Né?
Outra coisa que dá para se fazer também é vamos lutar pelas nossas matas. Isso é um adendo ainda que eu coloco aqui, porque o que acontece? Imagina que a gente está tendo um desmatamento absurdo no Brasil, cresceu ridiculamente o desmatamento, queimadas para tudo quanto é lugar. Esses animais estão fugindo desses locais. E conforme eles fogem, eles são capturados. Então isso também é um adendo. Ou seja, tipo, participem, sejam participativos nas questões ambientais do nosso país. Isso é importante, eu vejo as pessoas se preocupando com 1 milhão de coisas, menos com as questões ambientais. E real, gente, se o ambiente se degradar do jeito que está sendo degradado, enfim, tudo isso de alguma forma atinge a gente pessoalmente. Atinge lá mais profundamente e você não está nem ligado disso. Né? Então, assim, participem dessas questões ambientais do país, em relação às queimadas, em relação aos desmatamentos, em relação às políticas públicas de preservação, porque estão mudando tudo, né? As UCs, que são as unidades de conservação, as APPs, que são as áreas de proteção permanente, elas estão cada vez menores, cada vez mais sendo usurpadas por esse governo lixo. E é isso, tipo, inclusive eu não posso esquecer, não posso esquecer de falar isso. Eu vou colocar aí embaixo também no link, existe uma organização, não sei se é uma ONG, mas chama Mata Ciliar, é um grupo de biólogos veterinários que dão toda a sua vida e todo o seu esforço, todo o seu trabalho na recuperação de animais silvestres. E esses animais que eles recebem são animais de tráfico. Essa semana, agora, acabei de ver uma postagem, entraram não sei mais quantas aves, semana retrasada eram 300 e poucas aves vindas da Bahia num ônibus. Olha, surreal, a maioria já, metade tudo morto. E eles estavam até fazendo uma campanha para arrecadar uma grana e enviar essas aves de volta para a Bahia para serem soltas. Né? E o que está acontecendo, que a Mata Ciliar, ela cita bastante, porque são atendimentos que elas fazem, né? É o relatório que eles têm de entrada de animais, atropelamento de animais silvestres em rodovias. Então, real, se a porra da placa tá 80 km por hora, significa que você consegue frear para um animal que possa entrar na frente do teu carro. Então, presta atenção, porque o índice é muito, muito bizarro de atropelamento. Ainda mais porque tá desmatando a área deles, eles estão fugindo e eles correm para a rodovia. E a gente lá a 120 km por hora, animal, passa em cima do animal e nem vê, e muitas vezes nem para. Né? E outra coisa que está rolando, gente, que é surreal, mas não está ligado ao tráfico, mas está ligado à questão ambiental e diretamente aos animais, é o ataque de animais silvestres sofridos por cachorros. Principalmente agora na pandemia, a galera tá saindo da cidade, indo para a zona rural, para ficar longe do centro urbano por causa da pandemia, e esquece que os seus cachorros, eles são carnívoros, eles são, né, a maioria são cachorros grandes, de fazenda, são cachorros grandes, a gente está falando de Rottweiler, de Fila, de Dog alemão, de Pitbulls, a gente está falando de animais grandes, né, e eles, querendo ou não, eles estão prejudicando pra caramba a fauna silvestre. É porco-espinho, é gambá, é teiu, são aves, lagartos, anfíbios, são vários pequenos mamíferos, vários animais que estão sofrendo. Eu falo isso porque eu acompanho essas ONGs, essas organizações que se dedicam, né, tipo, ao resgate e ao tratamento desses animais feridos para depois, logo após da recuperação, a soltura desses animais. Mas fica difícil a gente soltar porque eles estão perdendo totalmente o habitat deles. Então o tráfico de animais é um negócio assim, surreal, é um negócio de outro mundo, e que sim, a gente precisa combater. Então eu peço aí, tipo, de coração a todos vocês, tipo, que de alguma forma consigam interferir nesse tipo de mercado, né? Que é um mercado triste, é um mercado que eu chamo de mercado da desgraça. Né? Enfim, a gente realmente colocar a mão na consciência, pensar. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. E se curtiu, compartilhem. Isso é informação legal para chegar em outras pessoas. E espero que a gente consiga reverter esse quadro aí. E é isso. Muito amor no coração de todos aí. Na paz de Já.